graças a Deus estarmos aqui na casa do Senhor, não é, Senhor? Que tem falado conosco através da sua palavra, através dos louvores. Somos gratos a Deus por podermos ter a oportunidade de cultuarmos a Ele. Seremos breve aqui na meditação. Abra comigo a palavra do Senhor em livro de Lucas, capítulo de número 23, versículo 33 em diante. Vamos dar continuidade naquilo que o Diácono Sandoval já, na sua oportunidade, já mostrou, né? O processo que levava à crucificação, e agora nós vamos mostrarmos aqui, né, o que é o sentido da verdadeira Páscoa. Louvado seja Deus ao nós agora cristãos. Lucas 23, 33 diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram sorte, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhes vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendendo, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bem, vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui, ó Deus, lemos a tua palavra viva, palavra santa. Que o Senhor possa continuar falando conosco. Ministra aos nossos corações a tua palavra, aos nossos corações, ó Deus, a tua obra, aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Que a tua misericórdia possa sempre nos cercar e nos ajudar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus amados. Aqui nós vamos ver o ato, não é, da crucificação de Cristo, aonde tudo já tinha sido preparado pelo Sinédrio, pelo Império, que Jesus já de antemão já tinha mencionado aos seus discípulos o que havia de acontecer. Era necessário que o Mestre fosse traído e apanhado para que se cumprisse a palavra do Senhor e para que houvesse vida diante da humanidade, porque era necessário acontecer isso. A Bíblia vai dizer então que Jesus, depois de ser julgado, condenado, levado à sua cruz, levado todo o peso da humanidade sobre as suas costas, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele carrega a sua própria cruz. Existia um certo homem chamado Cirineu, que foi um dos escolhidos dos soldados a ajudar Jesus também a levar a cruz, devido de tantos açoites, tantos machucados no corpo de Cristo. Havia ali, aos olhos, não é, dos soldados, uma necessidade de alguém ajudar Cristo.
mas isso não seria necessário se ninguém fosse também, ele chegaria no mesmo lugar. Então esse sirineu que aparece aqui, né, um africano, chama a atenção também, porque mesmo ele não estando ligado naquele momento ali, daquela circunstância, mas ele teve a oportunidade, podemos dizer, de carregar junto com Cristo uma cruz e levar Jesus até o lugar chamado Caveira. A Bíblia diz então que Jesus, ele é preso ali naquele madeiro, levantado, suspenso, e ali ele carrega sobre o seu corpo todas as dores do desgosto, do pecado da humanidade sobre o coração dele. Jesus ali naquele momento, ele leva para ele todo o castigo que viria na humanidade. E ele paga no madeiro aquilo que era para ser feito. A Bíblia vai dizer que ao lado de Jesus existia duas pessoas, dois criminosos, que aos olhos de todos sabiam que eles estavam ali porque mereciam, porque infringiram alguma lei e cometeram algum crime que levasse eles à condenação. Um daqueles que nós lemos aqui disse: se tu és, né, o escolhido de Deus, então desça e nos tira daqui também. E o outro, sabendo e percebendo que ele era Jesus, aquele que havia, começa a exortar aquele que estava do lado, a não saber que tão necessário foi e justo foi a condenação daqueles que estavam ao lado de Jesus. A crucificação, eles mereciam estar ali. E um exortou o outro para que pudesse haver ali um entendimento. E diante daquele cenário, daquelas cruzes ali, e Jesus no meio e os homens um do lado e outro do outro, e todos ali observando aquele momento, vendo que algo estava acontecendo. E o que é interessante neste texto é que Jesus, com todo aquele processo ainda a ser feito, que ainda não tinha entregado o seu espírito a Deus, Jesus ainda observou as palavras daquele homem. Viu que naquele coração havia um reconhecimento da pessoa de Cristo. Mesmo no momento mais precário da vida daqueles homens, e no momento mais difícil de Jesus, Jesus ainda observou as palavras de um homem que, pela lei, estava corretamente crucificado. Existia dois homens ali. Um que reconheceu a Cristo e o outro que zombou, negando a divindade dele, do Cristo que estava ali no meio dos dois. Hoje é o momento de Santa Ceia, de nós cercarmos a mesa do Senhor e reconhecermos que Ele morreu por nós. A ceia é o ato mais importante da igreja. A ceia é o momento que nós demonstramos ao céu o que Jesus fez por nós. E todos aqueles que estão ao nosso lado compreendem-se da mesma forma. A ceia é o momento mais importante, aonde é referido a pessoa do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Aonde todos nós temos o privilégio, na comunhão com Deus, naqueles que têm uma vida agora transformada, de participar deste ato, do ato da Santa Ceia. E o mais importante que a ceia nos mostra é rever os nossos conceitos, rever os nossos caminhos. Aquele homem, ele reveu no último instante da sua vida, e o outro não. Ele não quis o perdão de Deus. E o que é interessante
que uma vez uma irmã me mandou um texto, um áudio, e eu achei interessante porque não é o pecado que nos leva para o inferno. É nós não aceitando o perdão de Deus que nos leva para o inferno. Porque maior, a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Maior que o pecado que vem contra nós, é a graça de Deus que é manifestada em Cristo. Então não é o pecado que leva o homem para o inferno, mas ele não aceitar o perdão de Deus, aonde foi lido aqui, eis que estou à porta e bato, na leitura oficial. Não foi lido isso? Então o maior problema da humanidade não é o pecado, porque todos nasceram no pecado e estão destituídos da glória de Deus por causa de um homem feito no Éden, que foi Adão. E todos estão distantes de Deus. Mas agora, através do segundo homem, que é Cristo, nosso Senhor, e eu vi um texto também interessante, que a coisa mais impressionante na humanidade, que as pessoas olham e vê, é um homem pisar na lua. Mas o mais grandioso é ver Deus descer na terra. Aleluia. Isso que é surpreendente. A glória divina, a santidade perfeita, desce na terra para resgatar eu e você. Aleluia. E andávamos já no campo espiritual, no madeiro pendurado. Porque a qualquer momento poderíamos morrer. Sem entender que o inferno era a nossa morada. Sim ou não? Mas Jesus, o bendito Senhor, ele se colocou no meio da verdade, da lei e da justiça. Jesus não anulou a lei, mas a lei se cumpriu nele. E pela lei o homem tem que ser condenado. Mas a justiça e a graça de Deus vem sobre Cristo, e Cristo diz: em mim há perdão. Basta você acreditar. Aleluia. A lei condena, mas Cristo perdoa quando há o arrependimento. Aleluia. E se hoje estamos aqui, porque nós fomos já cuidados de Deus, já fomos reparados por Deus através do entendimento da sua palavra. Imaginemos nós, irmãos, quantas pessoas estão como aquele ladrão que estava ao lado de Jesus. Não compreendendo que ele era o Senhor e não aceitando isso para ele, rejeitou a salvação. E rejeitando a salvação, ele ia cumprir com todo o processo que Deus já tinha determinado. A morte do corpo, e toda a morte do corpo leva para a morte espiritual por causa da condenação. O homem sem Cristo morre duas vezes, o corpo e a alma. E depois eternamente fica no inferno. Mas o homem com Deus, morre-se o corpo, mas a alma vive e fica na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. E hoje estamos aqui cultuando ao Senhor, porque nós já temos uma morada eterna. Então nós não estamos cultuando em pedir alguma coisa para Deus, nós estamos aqui para agradecer o que Ele fez. Aleluia. Hoje em dia, irmãos, nós infelizmente nós somos tão falhos, não é? Tão falhos. Nós erramos o caminho, murmuramos. Pegamos trânsito, murmuramos. Alguma coisa acontece de uma forma simples, já achamos ruim. Olha o valor que nós colocamos para nós mesmos. A humanidade anda ferida e machucada. A humanidade anda se esvaziando e não tem percebido que existem valores muito maiores. Valor que é Cristo, que foi pendurado no madeiro e hoje ele está à direita de Deus Pai. A Bíblia diz que quando Jesus ele faz isso, ele diz para os seus discípulos, antes que acontecesse, que ele ia preparar uma morada. Existe uma morada eterna para todos nós morarmos. Esse homem, quando reconheceu Jesus, ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não pediu mais nada. Não pediu mais nada. A única coisa que ele pediu: lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Aleluia. O que nós temos pedido para o Senhor? Aleluia. Quais são os seus problemas? O ano de 2019 se passou e chegou o ano de 2020. E esse ano de 19, você mais pediu alguma coisa para você? Ou você falou, Senhor, lembra de mim, do teu reino. Faça com que eu seja salvo. Muito pouco pedimos isso, irmãos, não é? Muito pouco falou, Senhor, eu quero a salvação. Mas não, muitas das vezes nós fazemos igual ao outro. Senhor, desça e mostra que você é o Senhor. Minha mentira daqui. Interesse próprio. Mas aquele homem, ele não só reconheceu que Jesus era o Salvador, mas ele reconheceu que morar no reino era mais importante do que ele descer daquela cruz. Aleluia. Aleluia. Compreende? Morar no céu é mais importante do que descer da cruz e viver uma vida novamente. É o princípio do reino em nós. E hoje estamos aqui porque há o princípio do reino já estabelecido em nós através de Cristo. A Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. E nós fazemos parte deste reino. E Jesus disse para aquele homem, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Estará no seio do Abraão, na presença de Deus, não é? Aonde todos os justos morreram e estão aguardando aquele grande dia no paraíso, para depois estarmos todos juntos, tantos que morreram em Cristo, ou a igreja arrebatada, no soar da trombeta, todos subiremos ao céu e ali chegaremos no reino, na presença do Senhor. Deus dará conta, não importa de que forma a pessoa está enterrada, ou anos que está, ou já está em toda decomposição, tudo vai subir. E o corpo ali transformado chegará na presença de Deus. Olha os cuidados do Senhor para a nossa vida. E hoje nós vamos cercar a mesa do Senhor e lembramos aos nossos filhos que isso representa o corpo. A Bíblia vai dizer que para se cumprir a palavra do profeta, nenhum osso de Jesus poderia ser quebrado. E a Bíblia diz, para se cumprir a profecia do profeta, nenhum osso de Jesus foi quebrado. Porque quando os soldados viram que aqueles homens ainda estavam com vida, a Bíblia vai nos dizer que eles quebram o joelho, a perna dali, e ali todos suspende o corpo no tórax, e ali eles morrem de asfixia, de dores terríveis. E a Bíblia diz que os dois homens morreram desta forma. E a Bíblia vai dizer que Jesus já tinha inspirado o seu espírito levado ao Pai. E o soldado vê que ele já está morto e não há mais necessidade. A Bíblia diz então que uma lança transpassa Jesus e sai sangue e no final sai a água. E naquele momento o céu demonstra quem ele era. O véu se rasgou do templo. Houve um grande terremoto. A Bíblia diz que os que estavam mortos, os justos, levantaram e entraram ao templo. Imagine o pasmo de todos. Mas não é meu parente, tinha morrido? Quem está fazendo vivo aqui? Olha o que aconteceu para mostrar que o autor da vida tinha ali sido ceifado, mas a Bíblia vai nos dizer que ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. E ele apareceu para os seus discípulos para confirmar a sua palavra. Para dar valor na Santa Ceia, ele ressuscitou. Ele pregou no subsolo da terra. Aqueles que ainda não tinham ouvido a palavra tiveram a oportunidade. Os que estavam na profundeza da morte ouviram o Evangelho quando Jesus estava nos terceiros dias no solo. E Jesus Cristo volta, aparece para os seus discípulos. E naquele momento há uma grande alegria, porque a palavra de Deus ela é cumprida. E é o testemunho que nós dizemos. Ele ressuscitou. Aí Jesus ele chega para os seus discípulos e ele fala: todo poder é me dado, tanto no céu como na terra. Todo poder está no nome de Jesus. E se estamos aqui esta noite, a Bíblia fala que em Cristo nós nos tornamos vencedores.
mais do que vencedores. Que este ano nós podemos murmurar menos e glorificar mais a Deus. Aleluia. Aleluia. Pedir menos e agradecer mais. Exaltar. Não adore por palavras, mas adore com ações, Graças. por obras. Aleluia. Se envergonhe se não está fazendo nada. Se envergonhe. Porque você foi chamado para ser o sal e a luz dessa terra. Aleluia. Aleluia. As pessoas têm que olhar para você e para mim e ver Cristo. E quando as pessoas olhem para nós e ver Cristo, vê que há uma esperança nas suas adversidades, porque ela vê que Cristo brilha em você. Glória a E Deus. tudo que Cristo já fez com você, vai fazer com aqueles que têm ouvido a sua palavra. Aleluia. Receba a palavra de Deus. Aleluia. Adore o nome do Senhor. Não fique preso em coisas que não levam a lugar nenhum, mas valorizemos a palavra do Senhor, como aquele homem que estava à direita de Cristo, e Cristo falou: hoje mesmo entrará no paraíso. Glória a Deus. Olha o valor que tem. Hoje mesmo. Foi o primeiro homem que tinha a convicção que ele está no céu. E como já foi dito aqui, nós temos essa convicção também, porque Cristo pagou o preço por nós. E hoje vamos cercar a mesa do Senhor. Apóstolo Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Sim? O que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Mas o que come e bebe, não é? Com consciência, sabe que dos valores que tem. E neste momento nós temos essa oportunidade de cercar a mesa do Senhor. E não só tomar a ceia e o pão. Não é só um pão, não é só um cálice. Né? Tem gente que trata tanto de qualquer jeito as coisas da ceia, que dão para a criança tomar, faz de qualquer jeito. Isso é o corpo de Cristo representado para nós. É o sangue que foi vertido lá no madeiro, que se transformou agora no resgate. A Bíblia fala que a cédula que era contrária, Jesus pagou o preço e pendurou no madeiro. Falou: esses são meus agora. Aleluia. Aqueles que me reconhecer como este me reconheceu, está salvo. Estamos aqui esta noite para isso. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Vamos ficar de pé neste momento. Aleluias. Maior avivamento, irmãos. Maior avivamento. Billy Graham sempre falava: maior avivamento é quando entendemos o valor da cruz. Não é o avivamento que vemos hoje em dia. Não é esse pentecostalismo emocional que nós vemos hoje em dia. Isso não é avivamento. Avivamento é quando você sai daqui e sabe que Ele pagou o preço pela tua vida. Aleluia. Avivamento é você saber que você já tem uma morada garantida no céu. Glória a Deus. Avivamento é você saber que as circunstâncias não são maiores do que o seu Deus, que os seus problemas não são maiores que o seu Deus. Senhor. Avivamento é Aleluia. você ter a convicção Sim. que estava pendurado e ir para o inferno e agora vai para o céu. Aleluia. Avivamento é quando o homem se converte e tenta e consegue viver uma nova história em Cristo Jesus. Aleluia. Isso é avivamento. Isto é avivamento. Aleluia. Não é? Isso é avivamento. Mesmo sem palavras. Mesmo sem cantar. Mesmo sem se mexer. Em tudo adore Ele. Em tudo adore Ele. Em tudo adore Ele. Jesus está na casa. A Bíblia diz: onde tiver 2, 3 ou mais em meu nome, eu me farei presente. Aleluia. A presença do Senhor está conosco. E aonde está a presença do Senhor, há milagres, há avivamento. O Senhor nos constrange com tanto amor. Como eu disse para os irmãos, esses últimos dias eu pude ver que, irmãos, não reclama não. Não reclama. Em tudo dê graças. Aleluia. A Bíblia fala: reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Aleluia. Se o Senhor está em todos os nossos caminhos, irmãos, qual é o problema?
Qual é o problema? Se o Senhor está no caminho, se o Senhor está no barco, se o Senhor está no deserto, se o Senhor está em qualquer lugar, Ele está contigo. E qual é o problema então? Clame a Ele. Ele responder-te-á. Vamos participar dessa ceia. A primeira ceia do ano de 2020. A primeira de muitas, não é? De no mínimo 12 ceias que vamos participar. E temos a oportunidade agora de começar de novo. Talvez viramos 2020, 2019, 2020 pedindo para o Senhor: Senhor, que este ano seja um ano de bênção para a minha vida, de restauração, de renovo, de tudo novo. E o Senhor diz para nós mesmos hoje: é o ano de você buscar mais, Aleluia. se prostrar mais, orar mais, interceder mais, vigiar mais, ler mais a minha palavra, porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia. Quer ser abençoado? Leia a palavra. Aleluia. Quer ser restaurado? Leia a palavra. Quer ser avivado? Leia a palavra. Quer viver maravilhas do Senhor? Leia na palavra. E creia nela. Creia nela. Creia na palavra. Creia na palavra. Ela é viva. Ela é viva. Aleluia. É o próprio Senhor falando contigo. Aleluia. Quer viver milagres? Leia a palavra. Ela é viva.